em saudar a todos com a célica paz do Senhor Jesus, Yoshua, Hamashia, aos ouvintes do programa Remanescente. Ao mesmo tempo em que suplico as vossas orações a meu favor, para que nesse momento o sentimento de Hashem possa estar comigo, estar com você, e assim nós termos aquela liberdade desejada pelos céus. Conforme foi anunciado, o Didaquê é no Salmo de número 101. Um salmo curto, né? Um salmo de Davi, onde ele fala em algumas coisas necessárias na vida de todo aquele que teme a Deus e quer, através das obras, das atitudes, exaltar o nome do Senhor, de Adonai. E ele começa a dizer assim: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Adonai, cantarei. Não está tão simples nós entendermos e buscar um entendimento mais sólido no que esse ungido chegou a falar. Ele diz: cantarei. Ele apenas não deixou aqui reconhecerei, lembrarei, que são ações diferentes de cantar. Ele diz: cantarei. Você não canta sem estar alegre, você não canta sem estar entusiasmado, você não canta sem estar condicionado para isso. Se não houver clima que arranque ou exploda esse louvor da sua boca. Ele diz: cantarei a misericórdia e o juízo. Se for precisar de uma opinião, de um testemunho, muitas pessoas cantam a misericórdia de Deus. Conheço muitas pessoas cantando a misericórdia de Deus. É fácil cantar a misericórdia de Deus, né? Não há nenhuma dificuldade nisso, porque misericórdia é coisa boa. A misericórdia alcança em qualquer circunstância, qualquer pessoa, para qualquer problema. Então, muitas pessoas cantam, né, a misericórdia. Mas eu vi Davi diferente. Essa atitude davídica, ela me chama a atenção. Porque ele disse: cantarei a misericórdia e o juízo. Imagina aí, hein? Você se alegrar, você ficar grato, você ficar cheio de júbilo pelo conhecimento do juízo. O que é juízo? É justiça. E o que é justiça? É conhecer o nível até onde Deus faz, fez e poderá fazer. Mas se Davi diz que cantaria, como ele cantava, né, a misericórdia, é porque ele teve prova na sua vida que precisou da misericórdia de Deus para escapar. Precisou da misericórdia de Deus para renunciar. Precisou da misericórdia de Deus para triunfar. Mas também ele, como ungido, como que tinha unção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, ele também entendia que como homem de Deus, ele precisava também conhecer o juízo, conhecer a justiça, conhecer esse lado de Deus que é preciso conhecer, até para nós ter mais satisfação em buscá-lo, ter mais satisfação em temê-lo, ter mais satisfação em exaltá-lo. E ninguém conhece a misericórdia de Deus e o juízo se não realmente entender por onde esse juízo vem, por onde esse juízo chega até nós e fica paralelo à nossa pessoa. O juízo de Deus é conhecido pela sua palavra, revelado nas suas ações, revelado nas suas correções. E Davi, como homem de Deus, como ungido, ladeado por pessoas que entendiam a lei, ladeado por videntes, né? Ele conhecia os ditames, os caminhos que a lei do Eterno, que a Torá oferecia a quem era portadores dos oráculos do Eterno. Então por isso que Davi disse: olha, conheça a misericórdia
e conheço o juízo. Então, se eu conheço a misericórdia, eu conheço o juízo, as partes principais, né? Então agora eu vou cantar. Vou cantar. Porque meu Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus fogo consumidor. Meu Deus é um Deus de perdão, mas também meu Deus é um Deus de repreensão. Né? Então, dentro desta circunstância, desse crescimento, dessas experiências, Davi diz, cantarei. Né? Então, se você também conhece um pouco do juízo de Deus, um pouco, né, das suas ações de correções, de reeducação, de oficina, então você pode também cantar, louvar o Senhor também, porque tudo isso faz parte, né, da glória do Eterno. E ele continua. Haja visto conhecer a misericórdia e conhecer o juízo, ele começa agora dizendo o seguinte: portar-me-ei. Isso aqui é uma posição que Davi tomou. Né? Muitas pessoas não temem a Deus, muitas pessoas dizem chocarrices, né? Essas coisas, essas chalaças. Diz tudo isso porque são pessoas que, na verdade, se conhecer o juízo de Deus, sabe que a coisa é séria, sabe que a coisa não é severa. Né? Ninguém escapa do juízo de Deus. Até uma música de uma pessoa muito de renome no mundo do artístico que diz: contra a força de Deus não existe defesa. Né? Quem é fã desse ídolo sabe de quem eu estou falando. Então, ele diz: portar-me-ei com inteligência no mundo reto, no caminho reto. Digo, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Então, que o homem precisa de muita diligência, né? Porque não é fácil, diga-se de passagem, não é fácil, tem adversidade, tem ventos contrários, tem inimigos em prontidão, acima de tudo tem Satã, que está nos tentando aí pela noite, até em sonhos, até no trabalho. Muitas vezes a pessoa não quer certas coisas e é envolvido e realmente é sacudido pelas ondas. Isso tudo, Satã está por trás disso, né? E ele diz: mas andarei, portar-me com inteligência no caminho reto. Porque o caminho reto, ele é todo tempo, o caminho reto tem um final feliz, o caminho reto mostra atitudes honradas, o caminho reto sempre é daqueles que temem a Deus, que esperam um reconhecimento do céu para se conservar. Então Davi disse: andarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. E assim acontecendo, imagine só o que é que ele disse. Fez uma pergunta. Veja bem, ainda estando andando no caminho reto, com toda essa renúncia, com todo esse sacrifício, com toda essa batalha, ele faz uma pergunta e diz: mesmo assim, ó Eterno, quando virás a mim? O que é que Davi está dizendo dentro deste contexto? Davi, ainda que andando em caminho reto, ainda que dando um testemunho público, porque era um ungido, era rei, era um homem que tem influência política, influência social, mas Davi disse: olha, eu quero andar no caminho reto, eu vou me portar assim, porque é assim que convém a todos aqueles que temem a Hashem. Diz: portar-me-ei. Mesmo assim ele disse: quando virás a mim? Avisou. É como se ele esperasse uma confirmação de Deus, é como se ele esperasse uma consolação de que podia conservar-se da maneira que ele estava, né? É como ele esperasse realmente uma força superior para não esmorecer, para não desmerecer a honra de Deus, né? Que quem esmorece, desmerece a honra, né? Já disse um grande sábio. Então, ele diz: quando virás a mim? É bom esperar pela visita de Deus no nosso coração. É bom esperar pela visita do Eterno na nossa consciência. É bom esperar a visita do Eterno nas nossas atitudes. É bom. É preciso. Essa é a realidade. Aí ele diz: andarei em minha casa com o coração sincero. Andarei em minha casa. O primeiro tributo, o primeiro culto, a primeira solenidade celestial que o homem de Deus dá é na sua casa. Se não conseguir, como se diz, agregar um reconhecimento na sua própria casa, se não conseguir agregar um testemunho na sua própria família, os mais de perto, ainda que ainda que a própria família por inteiro não queira,
não se submeta, né, às suas orientações, mas o que está em ênfase é saber se foi dele ou não como a coisa desandou. Então Davi disse: andarei em minha casa com um coração sincero, né? Sincero. Não é obrigado a todos seguirem, né? Isso é bíblico, né? Quantos filhos de ungidos não quiseram o caminho, mas que Deus viu que não foi culpa do ungido, né? Foi decisão particular. Mas o que é exigido pela Torá, o que é exigido pela palavra, é que a pessoa não seja o responsável por alguém desandar e não querer saber dos oráculos divinos. Então ele diz: andarei em minha casa com coração sincero. E quem anda em sinceridade, já dizia o filho dele, Salomão, anda seguro, né? Está lá em Provérbios. Então, aí eu quero chamar aqui uma ênfase para o Didaquê, o texto básico de hoje, conforme anunciado. Ele disse assim: não porei, ou seja, não vou pôr, não vou colocar, não vou dispor disso. Não sei como está a sua tradução aí. Ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Na realidade, espiritualmente falando, o canal que nos revela, o canal que faz com que você seja atraído ou repelido, conforme a situação, é o nosso olhar. O nosso olhar é muito importante, tanto para Deus, como para os homens, como para si mesmo. Tudo é como você vê. Se você vê de maneira coerente, ok. Se você vê de maneira plausível, se você vê de maneira distorcida, o nosso olhar é o ponto principal, é a ponta do barbante para nossas decisões que sucedem, né? Então Davi, já sabendo que precisaria de um olhar inocente, precisaria de um olhar puro, precisaria de um olhar de inteligência, de um olhar espiritual. Então, com certeza, a Bíblia não declara por reservas espirituais, mas ele deve ter orado a Deus por temor. Ele deve ter pedido muita unção para os olhos, que para assim começar a ver as coisas como Deus queria que ele pudesse enxergar. E ele disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. E que coisa má são essas, né? Eu já vi um extremo da exegese, um extremo da teologia, dizer que esse olhar má é a mídia, né? Interessante, nesse tempo não tinha. Mas, a não ser que essa pessoa contextualizou os dias de hoje, né? Bom, se contextualizou, tem algumas razões para isso. Mas dentro desse contexto aqui davídico, a mídia não. Ela não existia, né? Como é que é ela? Então, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Olhando o contexto, quem era Davi? Rei. E quem era rei na época? Era o próprio juiz. Era um que tomava decisão de justiça. Era um que julgava. Que tinha uma nação como Israel à sua disposição, às suas ordens, debaixo da sua tutela. Então, isso precisava na pessoa ter um olho muito, digamos assim, muito espiritual, um olho muito cheio da graça de Deus, para que não pudesse cometer injustiça, para que não pudesse ver coisas maus, ver o que não existia, né? Então, já disse Yoshua no Sermão do Monte, ou nas Bem-aventuranças, ou no Sermão da Montanha, sei lá, como você queira. Ele disse no Sermão do Monte que nossos olhos são a luz do corpo. Se nossos olhos tiverem paz, o corpo tem. Agora, se nossos olhos tiverem perturbação, isso passa para os braços, passa para as mãos, passa para todo o corpo, né? Porque a luz os olhos é o instrumento da luz que nosso corpo pode receber ou não pode receber, né? Por isso que Jesus disse: se seu corpo tiver luz, se seus olhos tiverem luz, todo o seu corpo também será luz. Agora, se seu olhar for trevas, como você quer luz no seu corpo? Se você já vê a coisa errada, tem que fazer a coisa errada também. Segundo essa orientação, dessa conexão entre os olhos e o corpo. Então, Davi disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ai, que coisa mal são essas? Ele está falando de injustiça, né? Ninguém brinque com injustiça, né?
Você fazer injustiça a uma pessoa, você está dizendo que você está agindo como Deus no lugar dessa pessoa. Você está responsabilizando uma ação que muitas vezes não está no nosso limite de entendimento. E Davi tinha esse temor e disse, não porém coisa mais diante dos meus olhos. Ele vai exemplificar, ele vai descrever, ele vai enumerar, ele vai mostrar os caminhos pelo qual a injustiça poderia ter sido cometida. Ou que muitos cometem e não dão conta. Ele diz, não porém coisa má diante dos meus olhos. Aborreço. Ele começa dizendo, eu aborreço. As ações, ele está falando de coisas reais. As ações daqueles que se desviam. Nada disso vai me pegar. Ele continua, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem de Belial. Não conhecerei o homem mau, o homem maligno. Então, essas coisas maus, né, que muitas vezes colocamos diante dos nossos olhos e com facilidade a gente executa, a gente exercita na vida prática e muitas vezes nem dá fé, né? Muito bem. Ele diz, continua, aquele que difama o seu próximo às escondidas, às apalpadelas. Não é uma coisa má isso, colocar isso diante dos olhos. Ele disse, eu não colocarei. Aquele que difama o seu próximo. Quem é meu próximo? Meu próximo é meu irmão, meu próximo é meu vizinho, meu próximo é aquele que eu preciso dele, meu próximo é aquele que me abençoa, meu próximo é aquele que eu posso contar na hora de necessidade. Então, eu não vou pegar esse meu próximo e difamar com minha língua. Eu não vou difamar o meu próximo, mas escondido, pior é isso. Né? Pegar a ocasião que ele não está me vendo, né? E isso de maneira de segredo, chegar e difamar ele, né? Tirar a honra que ele tem, né? Jogar uma imagem cruel contra ele. Né? Como eu vou fazer isso? Se eu não queria isso para mim, se eu não me sinto bem se fosse a minha pessoa que estivesse sendo vítima. Davi disse, aquele que difama o seu próximo às escondidas, né? E Davi sabia, como eu sei, como você sabe, como todo mundo sabe, que tem pessoas ainda assim hoje que vive disso, parece que ganha para isso. Se isso não fizer isso, acha que a vida não tem sentido, né? E quantas pessoas prejudicadas por um fuxico, por um leva e traz, quantas pessoas não estão prejudicadas hoje por causa disso, né? Mas Davi, como de Deus, pensa diferente. Ele disse, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei, ou seja, não quero negócio, não quero relação com ele. Né? Aquele que tem um olhar altivo, aquele olhar de pedantismo, aquele olhar de realmente pessoas superiores, né? De pessoas realmente que você percebe que ali é o rei, né? É o rei da cocada preta, como diz, né? Ele diz, aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, ele disse, eu não vou suportar uma pessoa dessa, eu não vou conviver com uma pessoa dessa, eu não vou me relacionar com uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa não vai ter realmente vez comigo, né? Então isso tudo é uma lição para nós, é um alerta para nós, é um tocar de uma trombeta para nós, é o chofar divino tocando, para que nós possamos nos despertarmos e realmente não cairmos numa cilada que tantos já caíram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua dizendo, eu vou abreviar por causa do tempo, né? No versículo 6, ele diz uma coisa interessante, que faz uma conexão com o versículo 3. Ele diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Vou realçar, vou bater na mesma tecla que eu falei há poucos instantes. Tudo é como você vê. Então, para Davi tinha um interesse muito grande ele procurar os fiéis da terra. Ele não está dizendo assim, meus olhos vão procurar os puros. Não existe ninguém puro, né? A não ser o céu. Mas tem pessoas fiéis, no sentido que está dizendo aqui, pessoas tementes, pessoas que batalham pela justiça, pessoas que se esquivam da injustiça, pessoas que mostram o teu temor de Deus através até da maneira de pensar, da maneira de falar, da maneira de colocar as coisas com base na palavra de Deus, da maneira que ele age, né, em concordar com algumas coisas ou discordar de outras. Então ele disse, os meus olhos vão procurar os fiéis, porque tem pessoas fiéis. Ah, Valdênia, é muito pouco. E quem está dizendo que é muito? Nem a Bíblia diz que é muito. A Bíblia não diz que é bastante. Não. Mas de ter, tem.
Deve ser por isso, quando Davi diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, deve ser por isso que Salomão, seu filho, que reinou também, que foi rei também, né? Ele fez uma observação muito forte, né? Que está em um dos seus livros, que é Provérbios, capítulo 28, que é muito importante isso, e versículo 2, que ele diz assim, por causa, é a lei de ação e reação, por causa da transgressão da terra, ou seja, do pessoal que habita nela, muitos são os seus príncipes, ou seja, mudam-se sempre com frequência, mas ele diz, ainda que muitos sejam os seus príncipes, por causa do erro, por causa da perversão telúrica, mas ele diz assim, mas em virtude de homens prudentes, né, ou tementes, e sábios, ela dá continuidade. Entendeu agora porque a Terra existe ainda? Entendeu agora porque esse planeta ainda está em sobrevivência, está ainda tendo uma luz no fim do túnel? Porque tem pessoas prudentes que por causa destas pessoas a Terra sobrevive. Ainda tem pessoas para você ouvir, ainda tem pessoas embora com pouco número para você confiar, ainda tem pessoas embora em pouco número para você se abrir, para você buscar orientação, para você conviver, para você ser amigo. Aqui está dizendo, muitos são os perversos, mas virtude da prudência que está entre os poucos, e a sabedoria que também está entre esses poucos, a terra, ela sobrevive, né? Quem disse isso foi um rei, que foi rei também, filho de Davi também, seu pai, que também era rei, né? Então, amados ouvintes, que meditação maravilhosa, né? Neste Salmo de número 101. E ele diz assim, os meus olhos vão procurar os fiéis. Então, por isso que Davi diz no contexto aqui, no versículo 2, que ia se comportar com inteligência. Para você achar uma pessoa fiel, tem que ser inteligente. Porque você vai escolher, você vai selecionar, você vai separar para conviver com você, você vai ser amigo dele, né? E vai comungar com ele. Então, a escolha é muito difícil, mas não é impossível. Quando você tem o temor de Deus, aí a graça do Eterno fica mais fácil para ficar com você, ou estar com você. Ele disse, os meus olhos vão procurar os fiéis da terra, para que estejam comigo, né? Sempre uma pessoa honesta quer outro honesto, sempre uma pessoa justa quer chegar a ser outro justo, sempre uma pessoa temente a Deus quer chegar a ser uma pessoa temente, sempre um discípulo quer chegar perto do seu mestre, sempre uma pessoa que quer chegar perto de quem tem mais, para fortalecer, né, o relacionamento. Então, ele diz aqui, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse vai me servir. Agora, o que usa de engano, não ficará dentro da minha casa, ou dentro de, na época, Yerushalai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele continua dizendo, o que usa de engano não ficará, o que profere mentiras não estará firme perante meus olhos, e nem de ninguém, com certeza, né? E ele disse, pela manhã logo eu tratarei de todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor, que é Jerusalém, Yerushalai, né? Que é os olhos de Deus voltados, né, para a adoração, todos os que praticam, e todos os que praticam a iniquidade. Então, eu agradeço a oportunidade, quero também agradecer as orações de quem assim orou, e convidar para o próximo sábado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Também agradeço o Wilson Guimarães, que esteve comigo até esse momento, que Deus possa recompensar com saúde e graça. Agradeço a Estevão e aos ouvintes. Amém.